eu sou a professora Aline de Língua Portuguesa. Seja bem-vindo ao Estação Educação. Vamos estudar juntos para o SAEB? Hoje nós iremos aprender a produzir um texto jornalístico. Vamos lá? Nós já estudamos os textos jornalísticos midiáticos, você se lembra? São aqueles textos encontrados em jornais, televisão, rádios. Hoje nós iremos estudar o gênero crônica. Vem comigo! Produção de texto jornalístico midiático. O jornal abriga diversos textos jornalísticos, vulgarmente chamados de matérias, sendo divididos em seções compostas pelos mais variados gêneros textuais: editorial, notícia, reportagens, entrevistas, textos publicitários, classificados, artigos, crônicas, resenhas, charges, cartas do leitor. Crônica. A crônica é um gênero textual que registra e relata pequenos acontecimentos da vida cotidiana. É um pequeno texto que registra fatos da vida cotidiana por meio de um olhar artístico ou argumentativo. Um cronista pode narrar um fato que viu ou viveu. Por exemplo, ele pode falar sobre uma atitude tomada pelo atendente do caixa da padaria, ou pode falar sobre a sua resposta do cronista a esse comportamento. Após fazer o pequeno relato, o autor vai expor uma interpretação pessoal sobre o acontecimento. Vamos ler uma crônica? Furto de flor, de Carlos Drummond de Andrade. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem. Sendo autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a vi morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim, onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia sua vir jogar lixo de sua casa nesse jardim? Essa crônica foi publicada na obra Contos Plausíveis, de 1985, e parte de uma ação simples, um episódio do cotidiano. Num gesto espontâneo, o homem colhe uma flor do jardim. Nos dias seguintes, ele acompanha o seu processo de decomposição, sendo levado a pensar sobre a passagem do tempo, a fragilidade da vida, né? E ele resolve então fazer o quê, gente? Devolver ela, né? Colocá-la de volta no jardim, né? Mas o porteiro não entende, né? Porque ele estava cochilando na hora que o autor, né, furtou a flor. Como fazer uma crônica então, gente? Já que a gente, né, de todos esses textos jornalísticos, a gente escolheu o gênero crônica. Escolha uma situação do cotidiano. No caso da crônica, que vimos agora anteriormente, né, pessoal, o autor resolve colher uma flor de um jardim, mas poderia ser sobre outra situação corriqueira, como pessoas numa padaria, num bar, numa escola ou outra situação qualquer. Então, reflita, né? Escolha alguma situação aí cotidiana, pode ser uma outra situação. Segundo ponto, reflita sobre as curiosidades que essa situação desperta em você. A partir daí, faça essas reflexões, né, sobre o assunto que você escolheu. Escolha uma estética para o seu texto. Pode ser um texto de humor,
crítico, poético ou reflexivo. Comece o texto com uma breve narrativa da situação cotidiana que inspirou sua crônica, falando por que você escolheu falar sobre isso, né? No desenvolvimento, exponha suas ideias, análises ou curiosidades sobre a situação do cotidiano. Conclua sua exposição com uma reflexão ou uma frase de efeito impactante. Concluir, pessoal, é muito importante, refletir sobre o assunto, né? Para produzir uma boa crônica, é necessário ser um bom observador da vida cotidiana das cidades. É pela observação da realidade que o autor encontra o tema de seus textos. Um texto de qualidade também deve ser projetado, rascunhado e revisado, sempre que possível. Toda vez que você for ler o texto novamente, revisar o texto, você vai encontrar algum erro. De repente você comeu, né, alguma palavra, engoliu alguma coisa, né, não percebeu algum erro, tá? E aí você revisa. Agora é a sua vez. Você deverá relatar de forma breve um acontecimento simples da vida diária, observando as características estudadas. Deve também planejar a escrita do texto, considerando sua finalidade, buscar nos acontecimentos diários a temática, envolver-se neles e descobrir suas belezas. E o leitor que quer atingir. Então, olhe ao seu redor, busque, observe alguma coisa da sua vida, um acontecimento simples do seu cotidiano, tá? É a sua vez. Vamos lá? Agora vamos falar com o nosso aluno virtual. Olá, PJ, tudo bem com você? Tudo bem, professora. Conseguiu entender como produzir uma crônica? Entendi, professora, mas confesso que eu vou precisar me esforçar bastante para escrever um texto assim. Isso, PJ, e tenho certeza que você vai conseguir. Mas se precisar, estarei aqui, tá? Um beijo grande e até a próxima aula. Até mais, professora. Na aula de hoje, aprendemos na prática como produzir uma crônica. Mas se você ainda tiver alguma dúvida, procure o seu professor. Tenho certeza que ele terá o maior prazer em ajudar você. Um beijo grande e até a nossa próxima aula.